Nós vamos dar início à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, nesse dia 13 de dezembro de 2016, é a última sessão do ano, antes do recesso, e eu vou pedir um pouco de paciência, porque nós vamos ter que fazer o pregão apenas dos processos cujo trio julgador sejamos eu próprio, o juiz Vitor Salino e a juíza Sabrina, até que o desembargador Paulo Roberto Castro chegue, para a gente passar então para as preferências regimentais. Presidente, Então, peço. Pois não. Desculpe a interrupção, é só para esclarecer, nós estamos aguardando a informática, só está disponível aqui para nós o PJE, sim? Ah, é? Então só estamos... porque Se bem que já estamos, a doutora Sabrina já está com a assistência eu trago ali. Os físicos eu trago no pendrive, então eu não uso o programa da secretaria, eu não sabia. Para mim, nem PJE ainda. Nem? Tá, então... Então fico dito pelo não dito. Fico dito pelo não dito. Peço paciência a todos, então, para aguardarmos um pouco a informática, resolver o problema Acesso ao sistema. de acesso, exatamente. Por que ficou esse 13.8 aqui? São os processos do Dr. Paulo que ele mandou, a hora que eu já estava fechando uma outra a pauta. pauta dele, É do Dr. Paulo mesmo. Mas eu já tinha fechado a sessão dele e ele falou, a Ana pediu para entrar de qualquer jeito. Falei, então vou ter que fazer outra sala para ele. Certo. E as meninas chegam lá, elas ficam toda... Uma vez de casa. É. Por favor. Já sei. Ah, esqueci de anotar. Ah, aqui. Inteiro. Obrigado. No PJE nós temos inclusive a votação antecipada, mas como pode ser mudado algum posicionamento, Tem aquele né? adiado. Qual? Adiado. Do Dr. Rogério Miranda tem um adiado para hoje. No PJM. Quem que é o relator? Dr. Sabrina. Um que você pediu vista da... Sei. Qual que é? É o 6 da pauta. 10554. Aqui, PJE tá bom. Agora no físico, tá. Mas nele o Paulo vota, né? Ele já Não, o Dr. Paulo não vota não. Ah, não, é o Dr. Vitor, né? É, o senhor e o Dr. Vitor. Dr. Vitor, relator, Dr. Paulo e Dr. Sá. Deixa eu ver aqui. PJE, eu também já estou apta. Doutora Sabrina. O que eu verifiquei aqui. Problema no ícone mesmo? Era aquele problema do ícone mesmo? Estava desabilitado? Estou por outro lugar. Já estão aptos? Ambos? Não? O nome do telefone? Eu já. Do Dr. Vitor? Vê se é O que houve 273. com ele lá, Aparecido? O que houve com o dele? Vê se é 273. 273? Deixa eu ligar lá na secretaria. Será que se ele sentar aqui nessa primeira, não é melhor? Ah, não, esse é do Paulo Roberto, é. Ia ligar lá na secretaria para perguntar, mas estão ocupados. Entra 273. Qual gabinete?
Pareceu alto o número, né? Já resolveu. Eu acho que é 273 mesmo. É 273 mesmo? Não, acesso negado, tá vendo? Não é esse não. Ah, desculpa. Não é 77, não. É, por favor. Tá bom. Tem que iniciar, porque senão ele não entra. Acho que é 273 é o número um dos gabinetes conhecidos, o número do desembargador e do gabinete. O número dela eu sei que é 273. Deu já? Sabrina, o seu foi? É o mesmo número dela também. Ah, tá. Os 273 é o gabinete. Então, tá bom, obrigado. Esse é o número do gabinete. Agora pegou, hein? Ela pegou, hein? Vamos ver se ele vai entrar aqui. Presente, tudo bem, presente? Bom? Tudo bem. Sareno? Tá bom, garoto? Beleza? Presente hoje que é meia da tarde? Tá com saudade. Vamos lá. Tá bom, menino? Também hoje é a penúltima, né? Hã? Tem penúltima. Sessão nossa é penúltima. A última quando morre. Como é que é especializado aqui? Você pegou? Especializado tem, quinta. Arlete, chegou bem? Ótimo. O presidente chegou bem naquele dia? Beleza. Então, vamos nós. Hein? Não, foi embora. Olha. Aquela tropa, rapaz. A tropa não tem como chegar. Não. 9. Fala, Gilberto. O que foi? Matei ele na quinta-feira. Ficou bonita, rapaz. Ele lá agora, foi almoçar. Ô, correria. Eu vou acordar desde 5h30 da manhã, rapaz. Falo todo dia, 5h30, 15 para as 6, todo dia. Cheguei hoje cedo aqui, cheguei 10h30. Não, Suspeição na pauta do senhor PJ, que a Ana tramitou ontem à noite. Ela até me ligou. pô, nem tô sabendo, nem tô sabendo. Ela falou assim, você acha que precisa intimar, publicar a pauta ou a gente julga como se fosse embaixo da declaração, entra extra pauta? Não sei, nós julgamos algumas. Descobriram o número do A gabinete? doutora Sabrina acha que podia retirar de pauta. Retira de pauta. Não, retira. Não dá nulidade, claro. Não dá nulidade, cara. Não vai dar nulidade. Eu passo para lá, a gente começa com o PJE, ele segue trabalhando aqui. Pode. Pois tá dando problema? Vai retirar de pauta. É melhor, né? Ele não está conseguindo entrar na pauta física. Mas justo? Não conseguindo não? Pode ser, então. É, eu acho mais prático. Segue na labuta aí, a gente continua. Vou abrir aqui. O cara não vai adivinhar. Pode chamar esse de preferência do adiamento? Ué, vamos ver, né? Ah, peraí, viu, Fernando? Eu vou ver se nesse aqui vai dar, né? Que se não der também. É? Não, mas o PJE entra, não? Vai. Sim, é, porque se entrar esse aqui já não precisa nem tocar na linha. É. Ah, você fala o gabinete. Ele já deu. Bom, me pega o token ali pra mim.
Tira o ícone da sétima turma, porque coincide demais com a sétima, né? Tudo quanto é sala de sessão, não sei o que todas têm toda menos a sétima. Chegadinha aqui na hora que tava. Eminente presidente, estou dentro aqui, viu? PJE, pelo menos, podemos avançar. Tá mal odiado. É uma preferência regimental, PJE, sala de 13 e 4, relatora doutora Sabrina, um processo adiado, é o 10554, o 6 da pauta. Bom, esse processo eu pedi o adiamento dele, apesar de figurar como segundo votante, né, no PJE, porque o PJE não tem propriamente o revisor, mas o segundo votante é como se fosse o revisor. Mas eu quis analisar melhor essa questão das diferenças de comissões, em que há recurso das duas partes nessa questão. No restante, eu estou acompanhando a relatora. Mas nessa controvérsia a respeito das diferentes comissões, eu vou data vênia divergir, porque realmente o que ficou esclarecido pela prova testemunhal era em que consistia o chamado holdback. Tudo bem, esclareceu em que consistia. Mas, para mim, o cerne da questão é qual a base das comissões. Qual a base de apuração das comissões devidas. Não há uma prova de que a pretensão do reclamante seja procedente, porque, além de não haver uma pactuação escrita, o que decorre, no meu entendimento, que eu revendo os autos, é que nunca incidiu sobre o holdback, seja para ele ou para os demais. Se as comissões nunca incidiram sobre o holdback, e não é uma parcela de previsão estrita na lei, ela é uma parcela que ela é de livre pactuação, eu não estou vendo um embasamento para deferir essas diferentes comissões. Para mim, as comissões foram pagas de acordo com o pactuado, porque não há uma prova diversa disso, que a base de cálculo fosse outra, e que esse holdback devesse integrar a base de cálculo. Então, eu, baseado na realidade fática, da prática contratual, da execução do contrato de trabalho, eu acho que elas estão corretas como pagas, porque não há um suporte contratual ou legal ou convencional ou até por regulamento interno da empresa, não há um amparo para o deferimento dessas diferentes comissões. Então, eu estou divergindo nesse aspecto e dando provimento ao recurso empresário, nesse aspecto, para afastar a condenação em diferentes comissões e reflexos. Como voto. E o doutor Vitor já tinha votado? Não, senhor. Não? Passa a palavra, então, a Vossa Excelência. O caso, o segmento, né? O segmento das partes e a ativação, muito especialmente do reclamante, embora não seja algo tão corriqueiro, tampouco é raro, né? Vez por outra temos pessoas nas mesmas posições vindo aqui e a pretensão dele, de fato, não é agasalhada no mercado.
Vossa Excelência destaca bem no caso específico, mas a gente abrangendo um pouco mais, ampliando esse debate, não é o que se paga no mercado para os gerentes. Por essa razão, eu estou comungando da divergência de Vossa Excelência, rogando máxima vênia à ilustre relatora para acompanhar a divergência no particular. Quanto ao mais, eu estou com o voto tramitado. Bom, então, aqui tinha ainda as horas extras, né? Cargo de confiança. Não é isso? Vamos ver. São 2 recursos. Espera aí. Ou era só esse tema? Então são os 2 temas. Os 2 temas, né? O reclamante, o nosso é o rollback, O reclamante recorreu das horas extras. nas horas extras e a empresa no rollback. Mas aí vai ficar em procedência? Vai, né? Me parece que sim. Porque a sentença já tinha dado 62, né? Vou migrar o PJ para ver se vai abrir também. Já. A sentença já tinha dado o enquadramento dele no artigo 62, inciso 2º da CLT, e não deferiu horas extras. A relatora manteve, né, a sentença nessa parte. E então fica pendente então a questão das diferenças salariais. Então o provimento, por maioria, será para decotar a condenação em diferença de comissões e repercussões, restando improcedente, com inversão dos ônus de sucumbência, as custas, deixa eu ver aqui, tem que puxar aqui a petição inicial. As custas serão correspondentes a 2% de R$ 757.773,98. Depois você vê lá o valor certinho. Ok. Valor da causa dado na inicial. E Reclamante isento? pelo reclamante isento. Vencida a relatora parcialmente, e assim se decide e proclama. Senhor presidente, Pois não. Vossa Excelência falou que hoje é a última sessão do ano, então Sim, eu gostaria de desejar a todos, pela própria simbologia dessa época de Natal, né, que representa um renascimento ou o nascimento, que cada um de nós todos que aqui militamos, tenhamos sempre essa meta na vida, renascermos sempre voltados para a luz, e que os nossos atos daqui para frente, como sempre foram, sejam sempre repletos de harmonia, de paz e, sobretudo, de serenidade. Um bom Natal a todos. E Obrigado. foi muito bom estar aqui esse ano e espero contarmos no ano que vem todos juntos. Tá. Obrigado, Retribuímos então os votos. Obrigado, doutor. Boa tarde. Próximo. Na mesma sala, processo 10.035, é o 2 da pauta. Inscrita advogada Daniela Gomes Pimenta Ferreira. 2 da pauta. Gilberto, eu estou reiniciando aqui, é 13 e 4, né? 13 e 4. Perfeito, obrigado. É. Já 2 da pauta, 10, Trouxe. 10.035. Isso. Obrigado. Doutora Daniela vai falar por quem? Pela reclamante, Maria Madalena. Reclamante? Tá, eu vou passar a palavra à relatora, são 2 recursos, né? Exato. Para ela ler a sua conclusão e em seguida a sustentação. Obrigado.
Posso, presidente? Pode. Conheço do recurso interposto pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do recurso adesivo aviado pela reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de repasse pela ré de contribuições à Fundação Libertas, decorrentes das verbas deferidas na presente ação, acrescendo à condenação os reflexos das parcelas salariais, objeto da condenação sobre as contribuições para o plano de previdência complementar, abrangendo as cotas do participante e da patrocinadora, respeitados os critérios fixados em regulamento conforme se apurar em liquidação de sentença. Os repasses deverão ser autorizados, observada a correção e ou rendimento que seria obtido, caso tivessem sido oportunamente integrados à conta de aposentadoria. A cota parte da autora deverá ser deduzida do respectivo crédito, mas o desconto se limitará ao valor do principal, sem abranger quaisquer atualizações ou acréscimos que são de exclusiva responsabilidade da ré. B. Determinar o pagamento da comissão de cargo desde a dispensa da obreira da função de confiança, ou seja, 1º de fevereiro de 2015 até a reincorporação da gratificação em folha, restando mantidos os demais parâmetros de cálculo definidos na sentença. C. Acrescer à condenação a incidência do texto constitucional sobre os dias de férias convertidos em abono pecuniário, abrangendo as férias gozadas no curso do período imprescrito, assegurada a dedução dos valores já quitados sob o mesmo título. E D. Acrescer a condenação horas extras excedentes da 8ª e ou da 40ª semanal, o que for mais benéfico, durante todo o período imprescrito, conforme se verificar por meio dos espelhos de pontos juntados aos autos e reflexos em repousos, férias, acrescidas do adicional normativo constitucional, 13º salários, PLR e fundo de garantia, a ser depositado em conta vinculada. A verba será apurada a partir dos seguintes parâmetros: integração de todas as parcelas de natureza salarial, que compõem o valor da hora normal, respeitada a evolução remuneratória, adicional de 50%, divisor 220. É a minha proposta, presidente. Tá, doutora, com a A palavra. divergência? Tem alguma divergência? Pelo que foi encaminhado previamente, não, mas eu vou colher os votos. Eu, como segundo votante, estou de acordo. Eu sou o terceiro também de acordo. Também, então, assim, está satisfatório? Ótimo. Assim se decide, então, unanimidade. Obrigada. Um Feliz Natal e Ano Novo para todos. Obrigado, a senhora também. Sessão de 13 e 2, Vem cá, relator, Isabela. desembargador Fernando. O processo 6 da pauta, número 10466, escrita advogada Suzana Leite Fonseca. 6 da pauta. Da mesma? Não, do senhor. 13 e 2. Pega uma cadeira para você ver também. O problema é que tem um degrauzinho aqui, você conseguir. Treze e 2, né? Você estava nesse computador aqui? É a tela do PJE. Tá dando problema? Entendeu? Não, o que deu foi isso. Esse aí eu fui para... Depois você vai aprender lá no gabinete. Elas são colegas de tudo. É qual o número? É o 6 da pauta. Seis. Aí eles arrumaram, eu voltei para cá. Esse é aquele caso interessante aqui, ó. Doutora, vai falar por quem? Pela reclamante Cristiana. Recorrente, né? Recorrente. Eu vou ler a conclusão, sou o relator. Eu estou conhecendo e negando provimento. Com a palavra. Ok, eu vou me ater, bom, as razões estão todas aí no recurso, eu vou me ater à questão da dispensa discriminatória. A Cristiana, recorrente, ela foi admitida em perfeito estado de saúde, na IC Contatos, para vender produtos TIM, celular. No decurso do trabalho, ela foi acometida de câncer de neoplasia maligna, câncer de mama. Ela descobriu o suposto diagnóstico em maio,
né, supôs porque o final só depois da extração da mama, mas pelos indícios o médico dá o diagnóstico, ela teve o diagnóstico do câncer, tanto é que o atestado que foi juntado aos autos, com data de maio ou junho, não sei, apresentado à empresa, o CID é do câncer de mama. Mas o diagnóstico final, obviamente, é depois da retirada da mama, quando faz a biópsia, e aí é o laudo definitivo, né, o anátomo patológico. Ela foi com o diagnóstico de câncer, e nesse período dos primeiros exames, em junho, ela compartilhou com a sua chefe imediata, a supervisora da sua equipe. E ela compartilhou porque foi marcada a cirurgia, a extração da mama para 10 de julho de 2013. Uma semana antes, pouquíssimos dias depois, porque isso já foi no final de junho, mais ou menos uma semana antes da cirurgia, ela foi surpreendida com a demissão. Ao questionar sua supervisora se ela poderia ser demitida naquele estado, a supervisora deu a resposta que sim, não era doença ocupacional, e ironicamente ainda disse para ela que seria bom, que seria até bom para ela, que ela teria mais tempo para fazer o tratamento. Ora, senhores, é óbvio, no meu entender, que a dispensa dela foi discriminatória, foi arbitrária, foi obstativa de direitos. No momento em que ela mais precisava, ela foi demitida, quando ela precisava ali do seu sustento. O que acontece é o seguinte, equivocou-se aí, né, e aí eu vou falar agora nesse primeiro momento, a magistrada Acó, na sentença, quando ela profere, falando que não, alegando que não há prova robusta de que a dispensa foi discriminatória, sendo que, inclusive, cita a única testemunha das reclamadas, o senhor Marcelo Gomes, que é a mesma testemunha, que diz que ela não avisou que ela estava com câncer ali para a equipe de trabalho, é a mesma testemunha que também diz no seu depoimento, quando foi perguntado, que não conhecia a então reclamada, atual recorrente, que ele não a conhecia, ele nunca tinha visto ela. Como que ele sequer conhecia ali na equipe e ele fala que ela não teria lhes avisado a equipe que ela estava. Em contrapartida, com a doença, permitam-me ler aqui trechos da testemunha Edna, que disse que tanto a reclamante quanto a supervisora fizeram comentários relativos à enfermidade, ali dentro da equipe, que a depoente ficou sabendo que a reclamante teria que submeter a procedimento cirúrgico, o que chegou ao conhecimento dos demais membros da equipe, que não se recorda quanto tempo antes da cirurgia a reclamante foi dispensada, sabendo apenas que foi próximo da cirurgia, que ouvira comentários sobre a enfermidade da reclamante aproximadamente 2 meses antes do desligamento da reclamante, que inicialmente tiveram conhecimento da enfermidade e, em momento posterior, tiveram conhecimento da necessidade de cirurgia, que desde o início houve o comentário de que a enfermidade era referente a diagnóstico de câncer. Bom, equivoca-se ainda mais a ilustre magistrada na sentença, porque ela diz que não tinha, que inclusive o laudo anátomo patológico era datado de 10 de julho a cirurgia, com diagnóstico final em 18 de julho. Mas nós citamos, aí foi juntada aos autos, porque a doença ela não se diagnostica apenas pelo laudo anátomo-patológico. Primeiro, o médico tem disso, tanto que ele passou para a paciente, e isso foi juntado aos autos, os atestados, e o laudo, sim, o laudo foi com o diagnóstico definitivo posterior à demissão, pois ela, tão logo ela avisou a sua equipe, ela foi demitida. Agora, todos sabemos que essas empresas de telemarketing, de telefonia trabalham com meta. Quem que quer em sua equipe uma enferma? Que supervisora que quer uma integrante da sua equipe comprometendo o resultado da equipe inteira? Atestado, quimioterapia, exames, médico, enfim. Tão logo ela comunicou, ela foi demitida, e é por isso que eu estou aqui para requerer e que os senhores revisem essa decisão, reputem nula essa decisão de que a dispensa não foi discriminatória, não foi arbitrária e não foi obstativa de direitos, como se alega desde o início. Eu vou retirar esse processo de pauta, porque, na verdade, eu li a conclusão do voto, mas o voto como um todo, ele está abrangendo a questão de prova
que me induziu, de certa forma, pela sentença, de análise de prova, de conclusividade de prova, e realmente hoje nós já temos uma evolução jurisprudencial, inclusive na sessão passada julgamos um processo aqui, dessa presunção de discriminação quando há doença grave, que o TST já vem estabelecendo esse norte para julgamento, já tem até súmula, né? Sim, então, exato. de modo que Vossa Excelência foi o relator, né, na sessão passada. semana passada. Então eu vou reavaliar isso sob essa ótica também, Eu agradeço. que não está abrangida aqui no meu voto, e a doutora falou da tribuna, a esse respeito, eu vou então enfrentar sob esse prisma, né, da discriminação implícita pela doença grave. Ok, eu agradeço muito. Então eu fica... Eu tinha até comentado, eu já tinha até votado nesse processo pelo PJE, mas até comentei aqui com o segundo, que seria o pagador Salino aqui, que eu ia pedir vista, porque embora eu tenha concordado com o voto, mas eu também, ao rever novamente o processo, não, a minha tendência era até e na semana passada nós julgamos eu falei com ele. a relatoria dele idêntico. É isso. Presidente, a gente fazia, enquanto a doutora fazia a sua sustentação, nós estávamos aqui tratando desse caso e lembrando desse precedente turmário. Vossa Excelência quer e precisa desse tempo, ou podemos caminhar para o julgamento e Vossa Excelência incorpora as razões? Se vocês preferirem, pode dar uma vista para o doutor Isso Paulo. foi o que eu pedi, presidente. Eu ia pedir uma... E ele deixa... E aí nós todos vamos ter a vista, porque é PJE. Sim. É a última sessão dele, presidente. Ele, talvez, não sei se... Não, Mas ele vai ter vinculações. Vou ter. Só você ficar vinculado. Fica a princípio na primeira? Na primeira, na segunda, quando for necessário. Então vai ficar para a primeira sessão pós-recesso. Eu agradeço muito os senhores. Que é, doutora, para a senhora ela ficar assim, dia 2/2. 2 de fevereiro. Isso. Ok. E até o presidente, não há problema se houver questão de substituição, restribuir. Não, pode ficar à vontade. Não, mas ele vem, ele tem vinculação. No meu caso, eu entro de férias. Vai ter uns Ah, revisores. bom. Ó, Fazendo quer antecipar férias. o voto? E aí você fica desobrigado. Eu não queria antecipar, porque eu acho que seria uma falta de gentileza com o presidente, que pediu até para rever. Então né? eu retiro de pauta. O presidente retira que é melhor. Né? Então não fica marcado. Então tá Vou retirar de designado. A gente pauta e vai aguarda. intimar outra vez. Ok. E Não, aí, presidente, quando tivermos exato, nós três, eu recoloco. Exato. Tá bem. Tá? Como todos, sendo repetitiva, mas Feliz Natal, Feliz Ano Novo para os senhores. Bom descanso aí quem for descansar no recesso. Obrigado. Retribuímos. Sessão de 13/6, relator Dr. Vitor Salino. Processo número 10.704, inscrito o advogado Gustavo Luciano Airola Soares. 10.704, 11 da pauta. Aí chega aqui, ó. Só um minutinho. Qual que é da pauta? É o 11 da pauta de 13/6. Aí eu clico no lupinho, 11, amor. aparece o voto. O doutor vai falar por quem? Pelo reclamante Silvano. Reclamante. Silvano, recorrente. Eu vou passar a palavra ao relator para ler a conclusão. Pode ler. Tô apto. Sim, Pode ler. senhor. Presidente, então a nossa conclusão é no sentido de conhecer o recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para, nos termos da fundamentação, afastar a prescrição bienal, deferir o pagamento das diferenças salariais e reflexos, determinar a retificação da CTPS no prazo e sob as combinações especificadas na fundamentação. Mais ainda, deferir o pagamento do adicional de risco de vida e reflexos, deferir o pagamento dos valores correspondentes ao cartão alimentação, deferir o pagamento das horas extras nos quantitativos fixados na fundamentação, com os reflexos e critérios também já especificados. Vou além. Deferir o pagamento de uma multa convencional por cláusula de instrumento normativo descumprido. Deferir o pagamento da multa prevista no 477, parágrafo 8º. Reconhecer a responsabilidade solidária das réis.
estamos aqui revendo o valor da condenação, naturalmente, e declarando as verbas que têm natureza salarial. É como voto. O doutor tem a palavra, se for necessário, para sustentação. Que o voto do excelentíssimo relator seja acompanhado pelos demais votantes, excelência. Segunda votante, a doutora Sabrina? Não, doutor Paulo. Presidente, a minha divergência é pontual, fico vencido desde já, que eu somente deferiria, no caso, uma multa por convenção e não por cláusulas de convenção. Mas fico vencido. Doutora Sabrina? Estou acompanhando o relator, presidente. Então, eu proclamo que prevaleceu o voto do Vencido relator. parcialmente. Prevaleceu na quase totalidade a unanimidade, ficando vencido o desembargador Paulo Roberto apenas no tocante à multa convencional, que ele reduziria para uma por instrumento. Assim se decide. Obrigado, boa tarde a todos, boas festas de fim de ano, também, bom descanso a todos. Que ano que vem a gente volte com a energia redobrada. Obrigado, boa tarde. Obrigado, senhor também. Na mesma sala, o 14 da pauta, processo 10867. A inscrita advogada Luísa Maria Avelar Rodrigues. 14 da pauta. 14 da pauta. 10867. Quero aproveitar para esclarecer aos eminentes pares que a divergência está encampada, viu, quanto ao retorno. Ah, sim. Aquele do... A doutora fala por quem? Pelo Banco Triângulo. Banco Triângulo recorrido, né? Isso. O relator vai ler a conclusão primeiro, depois... Podemos, presidente? Sim. Conhecer dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela primeira reclamada Itaiguara. E no mérito... Excelente. Não é isso, não. não. É esse não. Perdão. É o 10867. É o que está na pauta aqui, Lauro Barros Lauro, e Banco Triângulo. Lauro, Banco Triângulo e Calink. Pois então, temos também para esse, presidente. Conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor e no mérito, dando provimento para excluir a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas inalteradas e dispensadas. É como voto. Com a palavra, doutor. Obrigada. Boa tarde a todos. A questão aqui é um terceiro arquivamento, né, de um processo pelo não comparecimento do autor à primeira audiência inaugural. Acertadamente, no nosso entender, a julgadora de primeira instância aplicou multa por entender estar o reclamante instigando de má-fé e abusando do direito dele de ação. Por mais que seja garantida na Constituição o direito de ação, o entendimento nosso, que a gente pleiteia aqui, é que esse deve ser exercido de forma, não pode ser exercido de forma indiscriminada, como foi feito pelo autor da hora recorrente. Esse tipo de coisa, movimento judiciário, estudo judiciário, além de gastar o dinheiro público, né? Custo humano, financeiro, de tudo que a atividade judiciária envolve. Além disso, ele tira o lugar do reclamante que, por vezes, realmente precisa do serviço, do atendimento judiciário, como nos casos mais graves, né, relativos às verbas rescisórias. Então, é por esses motivos que a gente pede pelo não provimento do recurso. Obrigada. O relator quer fazer alguma consideração? Quero É destacar. só a questão da litigância, né, Gilmar? Mas quero reafirmar os princípios de direito do trabalho em que a hipossuficiência é presumida, mantendo o voto. E como votam o desembargador Paulo Roberto? Presidente, eu estou de pleno acordo com o voto do relator, primeiro porque é direito de ação previsto na Constituição Federal. Está prevista a penalidade no 731, 732 da CLT, com grande discussão se é a segunda ou a terceira que se aplica a penalidade, mas como bem pontuou o relator, o terceiro ajuizamento se deu após o cumprimento do prazo de 6 meses. E não há como se interpretar
né, no Instituto da Litigância de Má-Fé, que a ausência do reclamante, de forma reiterada como ocorreu, induziria à conclusão de que houve litigância de má-fé. Ninguém sabe qual é o motivo do arquivamento. Então, eu acho que houve um excesso, uma exação excessiva do primeiro grau. Eu acompanho o voto do relator, visno vênia, a ilustre advogada. A juíza Sabrina. Infelizmente, a facilidade de acesso permite isso, ele entrar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Infelizmente. Mas agora também caracterizar como litigância de má-fé, aí eu também não estou de acordo, não. Eu estou acompanhando, presidente. Eu não voto, não. Mas só lembrando que a CLT tem punição específica, né? É a suspensão, né? E foi aplicada, né? Aplicada. Ele entrou com a terceira depois de 6 meses. Então, doutora, o voto do relator prevalece, a unanimidade, assim se decide. Tá bom, obrigada. Obrigado, doutora. Sala de 13 e 8, relator, desembargador Paulo Roberto. Eu? É eu. Processo 8 da pauta, número 10.824. Inscritos os advogados Tarcísio Alberto de Bosque e Marcelo Pinheiro Chagas. É o 8 da pauta. É na sala das 8, 13 né? ou das 13 e 8? 13 e 8. Tá. E é o 8 da pauta? 8. Então tá. O doutor Tarcísio está ali quietinho, né? Nem cumprimentei. E ele estava ali atrás, a Pilar está Mineiramente, né? Foi embora? Presidente, posso ir à conclusão? Sim, pode. Antes de falar propriamente a conclusão, eu cito no voto que trata-se de posicionamento já adotado pelo relator, inclusive apresentado em outras demandas semelhantes, a exemplo 981-2008, um AP, 628-2002 e 372-2002, todos AP, em não conhecer do agravo de petição nos termos acima descritos. Né? Incabível, evidentemente. A exceção à matéria não é nova, inclusive na turma. A questão do... Exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade, né? Bom, então eu passo a palavra primeiramente ao procurador da agravante, Terex. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, egrégia turma, e os representantes do Ministério Público, senhor secretário. Excelência, eu posso dizer que antevia esse resultado, até porque pesquisei jurisprudência da turma e vi alguns precedentes. Mas há precedentes também que nessa própria corte que tem admitido a utilização da pré-executividade em situações específicas, anômalas, em que esteja presente questão processual relevante, principalmente, e que acarrete prejuízo à ordem pública. O caso aqui, a nosso modesto entendimento, enquadra-se nessas exceções que esta Corte tem decidido sobre essa matéria e admitindo a pré-executividade. Os dois pontos essenciais que a exceção de pré-executividade foi levantados pela agravante envolve suspeição do juiz de primeiro grau e ausência de citação válida, ferindo a um só tempo o devido processo legal e o amplo direito de defesa. No tocante à suspeição do excelentíssimo juiz de primeiro grau, na audiência inaugural ele se deu por suspeito, por iniciativa própria, subentendendo se for um íntimo, e depois de decidida a exceção por outro juiz convocado, ele voltou a praticar atos no processo, apesar da sua suspeição.
Então, esse é um ponto em que, por meio da exceção de pré-executividade, procura-se anular os atos praticados no curso do processo. Nesse caso, o prejuízo processual sofrido pelo agravante justificava que se utilizasse desse meio tão questionado na Justiça do Trabalho para ter o direito de não ter o seu patrimônio constrito para garantia de um processo que clama por anulação. E, evidentemente, que o juiz suspeito não pode praticar no processo atos depois de declarada a sua suspeição. Há que se perquerir em busca da anulação dos atos do processo executório para que o devido processo legal seja respeitado. No tocante à ineficácia da citação, a citação feita no endereço no qual a empresa não funcionava mais, pois tinha cessado ali as suas atividades, está abundantemente comprovado nos autos. E, além de comprovado nos autos, da leitura da inicial, se deduz e se apreende que, se não houve má-fé, houve pelo menos uma deslealdade processual ou um descuido processual ao não inserir na petição inicial o correto endereço da empresa. Vossas Excelências podem ver que o endereço para a citação colocado na inicial... Poderia me arranjar um copo d'água, Excelência? Sim. Não toquei, nem toquei. Tem um copo d'água que ele está... Ungida. Quase. Rapaz. Eu fico... É por dentro. E por que nós, com a devida vênia e respeito ao nobre colega ex-adverso, levantamos essa questão? Porque na inicial, a reclamante asseverou que, depois de ter trabalhado no endereço da Rua Sergipe, ela passou a prestar serviços no endereço da rodovia Fernão Dias, quilômetro 488. Ora, ela foi para esse endereço muito tempo depois e veio a juízo insistindo no endereço que ela sabia que a empresa não estava mais funcionando. É óbvio que ela só poderia indicar o endereço do local por último ela trabalhou, a não ser que quisesse induzir o juízo a erro. E, lamentavelmente, não se quer ensinar ninguém a trabalhar, e nem censurar o trabalho de quem quer que seja, mas essa menção ao endereço para o qual a agravante havia se mudado, ele veio estampado no 3º parágrafo da petição inicial. E, diante da ausência da empresa, o procedimento correto seria sugerir a citação da empresa no 2º endereço, para não haver uma condenação fora da lei. Então, toda essa controvérsia, ela se resolve nesse fato que consta da petição inicial, de que passou despercebido pelo juiz de 1º grau. Tanto que, quando veio a execução, ela foi citada em outro endereço. Agora, não é só... E essa citação ao endereço da rodovia Fernão Dias, ela foi feita em mais 2 outras passagens na inicial. Então,
isso não precisava nem levar prova de que havia mudado, apesar delas existirem nos autos. Isso aqui era bastante para, pelo menos, se alegar ou se ter como um fato concreto um descuido da autora ao mencionar o endereço para a citação da empresa. Nesse caso, o motivo posto no processo na medida de pré-executividade justificava essa medida sem a constrição patrimonial. E é em razão disso que a agravante, com respeitosos encômios aos fundamentos do eminente relator, pede que haja uma revisão nesse sentido para anular admitir. O caso aqui seria de admitir a exceção de pré-executividade e adentrar no mérito, decidindo quanto a essas duas questões levantadas pela agravante no seu agravo. Assim requer o provimento, voltando o processo para prosseguimento posterior na primeira instância, com a reabertura da instrução processual. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção e, de antemão, não sei se terei minha palavra cassada ou perdida, já quero desejar um Feliz Natal de coração a todos e um ano novo, não querendo que nasçam menos processos, se for possível, apesar de eu trazer alguns para cá. Que não pretende deixar de trazer. Com a palavra o procurador da exequente, agravada. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa turma, dessa egrégia turma, uma boa tarde. Boa tarde. De início, obviamente, a medida é inadequada, deveria ter sido garantida a execução, ou então feito o preparo para entrar com um eventual recurso ordinário. E mesmo que assim não fosse, se conhecido em primeira instância, a medida não caberia recurso para esse tribunal. No mérito, a gente está se reportando aí ao demais constante dos autos. A empresa foi devidamente notificada no endereço que consta do TRCT. E o endereço que consta do TRCT é esse da Rua Sergipe, 1333. Lá, a notificação foi recebida pelo senhor Jorge Assunção, como está provado no processo aí, através do ID D7C5B68. Além de ter recebido a notificação, essa notificação é a que consta do TRCT, é onde foi homologada a rescisão no sindicato aqui de Belo Horizonte, é onde consta o alvará de localização da empresa, nenhuma anotação consta na CTPF e houve a homologação do sindicato. Além do mais, posteriormente à rescisão, a reclamante também comprovou, ao contestar aí a medida, que ela continuou recebendo notificações do endereço da Rua Sergipe. Isso já posteriormente, em fevereiro de 2016, em abril de 2016, ela recebeu mais duas correspondências da empresa e o remetente lá no endereço da Rua Sergipe. Portanto, aquele mesmo indicado no inicial. Então, requer seja mantida a sentença de primeiro grau, ponderando ainda que os atos praticados pelo ilustre Dr. Marcos Penido foram meramente ordinários, sem nenhum comprometimento com o processo. É o que se espera. Uma boa tarde a todos, Feliz Natal. Boa tarde. Retribuímos os votos. Bom, o relator... Presidente. Fazer alguma consideração? Rapidamente, em homenagem a ambas as sustentações orais, tanto do advogado do Tarcísio como do advogado que saiu da tribuna nesse momento. A questão, presidente, a despeito de nós até entendermos a questão de fundo
eu posso até dizer ao ilustre advogado da recorrente que eu já fui também, como advogado, já passei por isso, doutor Tarcísio, lá no Tribunal do Rio de Janeiro, na Justiça do Trabalho do Rio, né? E era realmente um efetivo caso de nulidade, falta de citação. E o advogado da tribuna sustentam duas questões. Uma me parece que é a questão de suspeição, é uma questão que é instituto próprio, tem regras próprias para ser arguída. Mas a questão que se bate com mais veemência é a questão da suposta nulidade por falta de citação. Então, ocorre o advogado aí do recorrido, coloca outros pontos que me parece também que são válidos, né? A não devolução do expediente mandado pela Justiça do Trabalho, do qual todos nós sabemos que presume ser recebida, né? No prazo, inclusive, sumular. Agora, presidente, eu acho que a questão, ela refoge um pouco do que foi dito por ambos os advogados, que a questão é processual. Ele é processual, né? E quando o doutor Tarcísio fala de precedente da turma, salvo engano da minha parte, me parece, doutor Tarcísio, que nós só temos um colega que é, salvo engano, o desembargador Marcelo, que tem posicionamento quanto ao cabimento do agravo de petição nos casos de questão interlocutória, como é a exceção de pré-executividade. Mas eu acho que se abre um precedente muito perigoso, porque, primeiro, não é uma figura legal, é uma figura de doutrina, de jurisprudência, e nós temos julgados, né, bastante julgados, não só do TST, mas do regional, dessa turma, entendendo-se, aplicando-se aqui o que se fala, o ainda vigente artigo 893, parágrafo 1º da CLT, que decisão interlocutória, né, evidentemente, é terminativa, e aqui, no caso, aí, doutor Tarcísio, disse o advogado, tomou conhecimento da eventual revelia, o caminho seria, em primeiro lugar, o recurso ordinário, para tentar buscar a nulidade da citação. Em segundo lugar, estando já o processo em execução, é evidentemente que só se admite a exceção excepcionalmente, mas excepcionalmente, e aí, me parece, presidente, que é uma questão que é analisada pelo juiz do primeiro grau. E nós temos, estatisticamente, 99,9% das exceções de pré-executividade são rejeitadas, sem a garantia do juiz. Mas, então, por isso que eu estou mantendo o voto, mas chamando a atenção do juiz advogado, que não é necessário, que o advogado é ex-colega nosso, aliás, ex-presidente não, sabe que na execução tem o caminho. Se há realmente uma efetiva nulidade, ela será declarada na execução, garantido o juiz, tenho certeza absoluta que, em havendo a nulidade, vai ser declarada. Foi o que aconteceu comigo. Eu consegui, claro, só depois da garantia, que eu tentei sem a garantia do juízo, né? Tentei, mas só consegui, né, depois de garantida e no tribunal. E mesmo garantida, mesmo assim, e era questão de nulidade de citação, o juiz de primeiro grau não aceitou, só mesmo no agravo de petição, com o juízo garantido, que eu consegui. Então, estou mantendo o voto, presidente, e me manifestei só em consideração a ambos advogados. Aqui o precedente aqui é doutor. É aqui, da turma. É da turma, aqui é só o doutor Marcelo, e ele fica vencido. Não, eu tenho algumas. Eu não, Bom, doutora, eu nunca vi Vossa Excelência julgar aqui. Segunda votante. Aqui eu até anotei, eu tive curiosidade de olhar esse processo. A inicial, ele recebeu a notificação inicial no dia 26 de agosto de 2015. Foi expedida, né? 26 de agosto de 2015. Em maio de 2016, tem uma certidão do oficial de justiça falando que a empresa não funciona lá há mais de 2 anos. Então, desde 2014, né, no mínimo. Por outro lado, acho que, não sei, um recurso ordinário resolveria esse problema, ainda mais com essa certidão. Mas, e a execução é de 649 mil, né, doutor Tarcísio? Eu acho que o caminho adotado, a gente mantendo o entendimento da turma, né, seria embargos de execução, agravo de petição, não sei, para anular essa execução, mas não da forma que veio. Então, eu acho que tem caminho, sim, para anular isso, porque essa citação inicial foi inválida, não chegou, não cumpriu o objetivo dela. Tanto que depois da certidão do oficial de justiça, o juiz determinou a notificação por edital. Tanto que o endereço dela não existe nos autos. Mas eu mantenho o entendimento da turma e peço vênia ao ilustre procurador e estou acompanhando o relator.
Bom, eu como terceiro votante, eu tenho só essa retificação, que é o seguinte. Realmente é precedente da turma e eu voto nesse sentido, de que, tanto que eu estava acompanhando aqui, no sentido de que não caberia agravo de petição imediatamente da decisão que rejeita que rejeita a desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão. Não é isso? Nesse caso aí, eu estou de acordo. A exceção de pré-executividade fundada na Nulidade de citação? Não na nulidade. O caso aqui é isso. A exceção de pré-executividade fundada na desconsideração da personalidade jurídica, com colocação do sócio, essas coisas assim, eu não tenho dúvida, eu acompanho. Aí tem que aguardar e tal. Agora, esse tipo de exceção de pré-executividade que envolve outras questões, principalmente de nulidade processual, eu acho que são recorríveis sim, sem o gravame, sem a exigibilidade do depósito. Aliás, essa posição antiga minha, que fundada exclusivamente no 895 da CLT, de que das decisões na execução cabe agravo de petição. Eu sempre aceitei, independentemente da garantia do juízo, sempre aceitei agravo de petição e já interpus, quando eu advogava, de qualquer despacho do juiz da execução com conteúdo decisório. Qualquer despacho com conteúdo decisório, eu aceitava o agravo de petição. Depois a jurisprudência desse tribunal evoluiu no sentido de primeiro garantir o juízo, para depois tal. Eu comecei a buscar um meio termo. Mas nesse caso aqui, por envolver a nulidade, né, as duas formas de nulidade arguídas, seja de suspeição, seja de vício de citação, eu, nesse caso, conheceria. Então, eu fico vencido na admissibilidade, que eu conheço do agravo de petição. Agora, presidente, só lembrando, não lhe interrompendo. Mas eu estou de acordo. Inclusive, o posicionamento que o desembargador Marcelo tem, Vossa Excelência conhece. Ele aceita o agravo para liquidar a questão. Liquidar a questão. Aí, se você lá atrás entrar com embargo, já está decidido a matéria. Já está decidido. Pode vir de novo aqui. Já está decidido. Tanto que ela pode ventar para lá. Logicamente. Venta para lá ou venta para cá. Logicamente, se a matéria for decidida, ela não pode ser renovada nos embargos da execução, então. Porque ela já está decidida. Mas, como aqui envolve arguição de nulidade, e essa arguição de nulidade, praticamente o tribunal, essa egrégia sétima turma, é soberana para decidir isso, porque lá em primeiro grau eles não deram, e se eles tivessem que dar, eles já teriam dado. Então, ficou a soberania da sétima turma para decidir isso. Não adianta mandar voltar, esperar garantir, repetir embargos, para depois voltar para cá em agravo de petição. Para mim é perda de tempo. Mas, respeito, fico vencido na admissibilidade. Eu acho que a questão, presidente, ela é bem polêmica. Ela é bem polêmica agora. É por isso que eu falei aqui. 99, isso é estatístico, 99,9% das exceções são rejeitadas. São rejeitadas porque não é o caso, não estamos falando aqui, está se procrastinando, não é isso, né? Porque, presidente, é a mesma discussão que eu sou vencido. Ela vai por voltar. Exemplo, eles vão garantir a execução, vão embargar, vão agravar e ela vai voltar. Os juízes não vão dar, porque eles já não deram antes. Sei. Os juízes lá, porque eu estou falando os juízes, porque tem o titular e tem o substituto, né? Os dois atuaram. Então, vai voltar, mas tudo bem. Presidente, ele não deu pela exceção, mas ele pode dar pelos embargos, não há nem impede dele dar. Mas eu não estabeleço. Sim, mas eu não. Eu não estabeleço essa regra. Sim. Não pode agravar sem garantir a execução. Para mim não há essa regra.
Tem casos excepcionais. Sim. Eu acho que esse aqui seria um deles, mas fico vencido, não tem problema não. Não, presidente, Então, eu quero só colocar o seguinte: vencido eu na admissibilidade. qualquer discussão de nulidade tem que ser vista com olhos de ver. Aliás, é ele, verdade. ficou, ele não conheceu, né? Ele No não meu estava caso, eu conhecendo. conheci. É, Sim, então vencido. eu fico vencido. Boa tarde. Doutor Tarcísio, prazer em vê-lo. Um abraço, saúde. Já chegou? Abraço para o outro advogado também. Vou chamar o doutor aqui e vai ser o próximo. Presidente, é igual aquela discussão, presidente, é aquela discussão que eu fico vencido. Vai falando. E até hoje vai falando. é a tal da garantia integral. Aí até uma execução de 700 mil, o sujeito põe 650 mil, é negado. Não, mas eu flexibilizo a da garantia quando ele não tem mais como garantir. Nós discutimos isso na SDI. Eu Lá no flexibilizo. início da SDI, o Zé Murilo mesmo, ele admitia, se você está com quase toda a execução garantida, não está Não, eu só quando é tudo que integralmente tem. garantida, rejeito. É tudo que tem, pode ser 30%, 50%, aí ele não tem como, senão vai parar. Não tem mais. Mas aqui na turma mesmo nós temos julgados, já julgamos vários que rejeitam esse embargo por garantia não integral. Pois é, mas aí perde a razoabilidade, porque se o cara não tem mais nada... Eu estou falando, é isso que eu estou falando. Bom, próximo então. Na mesma sala, o 5 da pauta, processo 10.616. Posso Inscrito mesmo? advogado Flávio Carvalho Monteiro. Na mesma pauta, né? Mesma sala, sim. Aqui já, 5 da presidente. pauta. Agora meia xícara só. Frederico Cieng, CTE, Centro de Ensino Superior, Fundação de Apoio à Ação Social. O senhor vai falar por quem? Pelo autor, excelência. Pelo autor. Recorrente. Abriu, presidente. Espera que ele abriu aqui. O relator vai ler a Frederico. conclusão. Depois só um momentinho só. Presidente, eu estou conhecendo do recurso e provendo parcialmente para condenar os reclamados ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da função de professor orientador, considerando o piso salarial previsto para os professores de ensino superior e posterior, conforme as convenções coletivas de trabalho e respectivos reflexos em férias, 13º salário, aviso prévio, repouso semanal remunerado, horas extras, adicional por tempo de serviço, adicional esta classe e FGTS mais 40%. Letra B, incluir as parcelas rescisórias na base de cálculo da multa convencional. Letra C, acrescer à condenação dos reclamados pagamento de 10 horas extras semanais por todo o período do contrato de trabalho, crescido do adicional legal ou convencional e respectivos reflexos em aviso prévio, fundo de garantia mais 40%, férias mais um terço, férias proporcionais mais um terço, 13º salários integrais e proporcionais, repouso semanais remunerados, observado ao J394 da SDI1 do TST. Acrescer a condenação dos reclamados, pagamento da multa prevista na cláusula 18ª da CCT 2013 e 2015 e multa prevista no artigo 477 da CLT. Mantido o valor da condenação por ainda compatível. É o meu voto, respeitosamente. A palavra. Senhor presidente, usar a palavra apenas para cumprimentar a turma, professor Vitor, excelência, doutora Sabrina, e aguardar uma eventual divergência, se for o caso, fazer uso da palavra. Doutora Sabrina. Estou de acordo, presidente. Eu também estou de acordo. Assim se Obrigado, decide. presidente. Feliz fim de ano e feliz Natal. Obrigado, obrigado. Sustentação oral à distância a partir de Uberlândia, na mesma sala. Na mesma sala? Na mesma sala é o 16 da pauta, processo 11.649. Inscrito advogado Fernando Leles Júnior, de Uberlândia. Qual sala mesmo? Na 13 e 8, a mesma. Doutor Fernando, de Uberlândia, está ouvindo? Estou sim, excelência. Peraí, presidente, número 11. 16, doutor Paulo. 16? 16 da pauta. 11.649. Aí, ó. Já estou com ele aqui, um Hops. Doutor vai falar por quem? Pela reclamante recorrente Laís Helena. Laís Helena. Certo. Eu vou passar a palavra ao relator para conclusão e, em seguida, a sustentação. Presidente, eu estou conhecendo do recurso interposto pela reclamante, porque próprio, tempestivo e firmado por procurador regularmente constituído. No mérito, estou negando o provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, na forma da lei. É o meu voto. Tá. Doutor Fernando, com a palavra para a sustentação. Pois não, excelências. Excelências, esse caso em específico, a gente até está sustentando, dada a sua complexidade, sobretudo com relação à problemática de se produzir provas. A gente está dentro de uma situação muito peculiar,
que foi narrada na inicial, comprovada nos autos, inclusive na fase de instrução, onde a empresa e a reclamante, a empresa era o próprio empregador, era o próprio proprietário da empresa, e a funcionária era única, essa funcionária que entrou com a ação e agora está recorrendo. Devido a isso, a complexidade de se produzir provas nos autos a respeito dos fatos alegados. Mas aí, excelências, toda a questão cinge-se a uma prescrição bienal declarada pelo nobre juiz aqui de Uberlândia, titular da 4ª Vara. Essa prescrição foi declarada pelo entendimento de que o contrato de trabalho da obreira se deu do período de 11 de junho de 2014 a 24 de julho de 2014, ou seja, um período curto, enquanto a reclamante narra que, na verdade, esse contrato teria sido extinto em 3 de novembro de 2014. As provas dos autos, excelências, trazidas, se é que podemos chamar de provas, trazidas pelas reclamadas, foram todas muito bem impugnadas. Os e-mails alegados pela empresa, a reclamante até constou como alegações finais durante a instrução e fez prova no nosso recurso aqui, que são e-mails onde o próprio empregador tinha acesso ao e-mail corporativo criado por ele em benefício da reclamante. Então, são e-mails onde o empregador mandava e ele mesmo respondia. Uma prova em benefício da autora de que o contrato aqui não foi encerrado é a própria CTPS. A CTPS não abaixa dela no período alegado pela empresa, tampouco há alguma ação em curso, alguma ação no sentido de dar baixa nessa CTPS, uma consignação em pagamento ou alguma coisa do gênero, para poder regularizar essa obrigação de fazer da empresa. Isso aí tudo tem que ser analisado juntamente com o princípio do indúbio pro operário e o princípio da razoabilidade e princípio ainda da primazia da realidade, tendo em vista que era uma empresa, repita-se, composta por duas pessoas físicas, uma empresa composta pelo empregador e pela própria empregada. Na decisão, inclusive, a gente fez embargos de declaração e a juíza que complementou a decisão foi clara ao sustentar que esses documentos trazidos pela empresa faziam prova em seu benefício, porém, os documentos são singelos, excelência, e a carteira de trabalho aqui, se analisada ao nosso humilde ver, tem que ter mais peso do que esses e-mails corporativos e até mesmo do que o documento, onde a reclamante narra de forma expressa que assinou a pedido do empregador para poder passar a receber suas comissões. Então, na realidade, aqui a gente tem duas palavras, se for analisar a grosso modo. A gente tem a palavra do empregador e a palavra do empregado. Não raras são as vezes onde a reclamatória se vê incindida apenas por esse contexto probatório. Diante desse contexto, data máxima vênia do entendimento de origem, excelências, deve prevalecer a palavra do empregado, que é a parte hipossuficiente nesta relação. Então, com a devida vênia, a gente pede a reforma da sentença primeva para que seja, no mínimo, declarada, refutada a prescrição bienal e que, no mínimo, se retorne os autos à origem para que sejam julgados os demais pedidos, excelências. Sem mais. Tá, vou devolver a palavra ao relator para considerar... Presidente, de forma bem objetiva, eu pego as últimas palavras do ilustre advogado, né? Prevalecer a palavra do empregado. A questão é processual, é de prova no processo. E a prova documental quanto ao término do contrato de experiência, né? Deveria a reclamante, né, buscar meios de prova para provar a indeterminação. E o juiz, eu ponho no voto, presidente, e está aí no corpo do voto, o juiz exaustivamente fundamentou isso. Entendeu? Não foi o juiz, não pegou aí. Então, presidente, eu estou mantendo o voto porque a questão aqui realmente é de prova. Cabia o ônus à reclamante. E desse ônus não se desincumbiu. Eu peço o vênia ao ilustre advogado, cumprimentando pela sustentação, mas mantenho o voto. A segunda votante, juíza Sabrina. Presidente, eu acho que não cabe nem falar em dúbio para o autor, porque não houve dúvida, não houve prova. A reclamante não comprovou que o contrato dela prorrogou nem nada. Foi além do que o juiz de primeira instância determinou, declarou. Então, estou acompanhando o voto.
Eu, como terceiro votante, também estou acompanhando. Acho que aqui não é caso de... não é palavra de um contra palavra de outro, porque palavra de um contra palavra de outro resolve-se pela prova, né? Também não é caso de indúbio pro miser, porque o princípio do indúbio pro miser data venia não é um princípio de direito processual. No processo, a regra é do ônus de prova. O indúbio pro miser é um princípio de direito material, é na dúvida interpretativa do direito e não interpretativo de fatos nem de provas. E o que houve aqui, ela fala em coação, ela não provou coação. Como o relator diz, tem a prova documental. A prova documental não foi desacreditada, destruída. Então, ela prevalece. A prova aqui é favorável à reclamada, como está expresso na sentença e no voto do relator. Assim, viu, doutor Fernando, meu xará? Nesse caso aqui, prevalece o voto do relator, unanimidade, e assim se decide. Pois não, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço, doutor. Obrigado.